Olá, começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com Mariana Silva. Ela é mestra em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em Direção Criativa de Moda pelo Centro Universitário UNA, graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário Newton Paiva e desde 2014 atua como produtora e repórter na Rede Minas, rede de TV pública vinculada ao governo do estado de Minas Gerais. Olá, Mariana. Olá, é um prazer estar aqui. Olá a todos que estão aí ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço de você dividir um pouquinho da sua história aqui no Tese. Então, começando, eu queria que você falasse um pouco sobre as motivações que te levaram a pesquisar sobre mulheres com deficiência que têm canal no YouTube. Só para o pessoal já saber um pouquinho desse assunto, você defendeu no ano passado, em março de 2020, a sua dissertação, com o título Eu, Elas, Nós, Mulheres com Deficiência, Observações Afetivas em Vídeos do YouTube, com a orientadora Sônia Caldas Pessoa. Me conta um pouquinho dessa história. Então, dois motivos me levaram a pesquisar o YouTube, assim. A pesquisar, a princípio, na verdade, a fazer pesquisa sobre mulheres com deficiência. Eu sempre gostei muito de estudar. Tanto que eu fui emendando a graduação na pós-graduação e praticamente no mestrado, tudo junto. E sempre que eu ia pesquisar coisas sobre deficiência, sobre mulheres com deficiência, eu não via autoras com deficiência pesquisando, né? Então você tem muitas pesquisas sobre deficiência na área da saúde, né? Nos modelos médicos, então como tratar, como resolver, até entre aspas, como curar deficiências, mas não via muitas pesquisas sobre como é viver com as deficiências, né? Então, sobre como é estar no mundo em um corpo com deficiência. Muito menos sobre como ser mulher com deficiência, né? Na contemporaneidade. Eu me sentia muito sozinha nesse lugar. Por não achar essas autoras, por não achar esses trabalhos, porque a academia já era um interesse que eu tinha, né? Então, veio muito dessa, eu costumo dizer que é uma solidão acadêmica, digamos assim. Então, eu não via muitas autoras, eu não via pesquisadoras, né? Tratando desses temas, né, saindo da biomédica, indo para a comunicação, para tentar entender como a gente é, como a gente está no mundo. E o YouTube também foi, acho que pelo meu trabalho em TV também, eu sempre trabalhei com imagem, eu sempre trabalhei em TV. E por eu ter deficiência visual, eu gosto muito, às vezes, de assistir vídeos no YouTube, porque às vezes é mais fácil para mim ver um vídeo, dependendo do conteúdo, do que ler um texto. Não que eu não leia, mas digamos que me dá menos trabalho. Então, o YouTube já era um lugar conhecido para mim. Por eu trabalhar com TV, também, né, já ter uma certa familiaridade com o vídeo, e também por eu procurar esse espaço para aprender também, e para saber, né, do mundo, né, uma janela para o mundo. Então, eu acho que são esses dois motivos, essa solidão acadêmica, digamos assim, e essa familiaridade com a plataforma YouTube. E, Mariana, você criou, na reta final do seu mestrado, já naquele momento que a gente senta para escrever e colocar tudo junto, que foram os anos de pesquisa de campo e teoria, você criou um canal no YouTube chamado Diários Afetivos. Eu assisti alguns vídeos, recomendo que vocês também assistam, é super interessante, super legal. E a partir dos vídeos, eu achei interessante você trazer isso de não ser um diagnóstico. Você fala disso, né? Que tem a ver com o que você disse agora. As pessoas com deficiência são tratadas muitas vezes como um diagnóstico, não uma pessoa. Sim. E eu queria que você contasse também sobre isso, da criação do canal, como que foi essa experiência nessa reta final da dissertação, como que ter um canal no YouTube, então na plataforma que era da sua pesquisa, você é uma mulher com deficiência, então também vivendo o que as suas pesquisadas estavam vivendo, né, o foco da sua pesquisa na dissertação, e ao mesmo tempo eu queria que você falasse também sobre o capacitismo.
né, e explicasse essa palavra que talvez muitas pessoas não saibam, nunca ouviram falar, mas reproduzem muito no seu cotidiano. Sim. Bom, sobre o canal no YouTube, ele nasceu como um instrumento epistemológico da dissertação. Porque eu trabalhei com os conceitos de autoetnografia, etnografia, escritas de si, e quando você volta lá atrás na história da etnografia, né, os autores clássicos que iam observar um povo, que iam observar uma etnia diferente, né, que saíam do seu lugar para ir até o lugar do outro, eles faziam cadernos de escrita, né, de observação, diários etnográficos. E o diário afetivo, ele veio para me dar apoio nessa questão da dissertação, né, para ser esse instrumento epistemológico mesmo, para ser o meu caderno etnográfico, porque eu trabalhei muito com os conceitos de autoetnografia, então eu precisava de um lugar para colocar essas coisas que eu observava em mim, porque eu trabalhei com as teorias afetivas, né, então o autor ele não se desloca completamente da sua pesquisa, e também das outras mulheres, então para contar como é que estava sendo a feitura desse trabalho, para me colocar também naquele espaço, né? Porque os autores, né, os pesquisadores etnográficos, muitas vezes eles se propunham, os antropólogos, a viver as experiências dos sujeitos pesquisados, dos sujeitos observados, né? Então, o diário afetivo, ele nasceu muito nesse sentido, mas ele acabou transbordando, né? Eu acabei trazendo nesse lugar inquietações muito minhas, né? Como essa questão do diagnóstico, assim, porque pessoas com deficiência, elas são vistas muito como um diagnóstico. Ah, por exemplo, eu tenho displasia óssea, tenho catarata congênita, mas eu não sou a displasia óssea, eu não sou a catarata, eu sou a Mariana, que está aqui conversando com vocês, né? Vocês estão aqui ouvindo minha voz, mas eu também sou uma pessoa que, sei lá, no domingo fico cuidando de planta. Eu não sou esse diagnóstico, eu sou um sujeito que pesquisa, mas eu não sou a minha pesquisa também. Então, me incomodava muito essa redução do ser que as pessoas com deficiência enfrentam rotineiramente, né? De reduzir o ser à sua deficiência. E essa, você perguntou do capacitismo, né? É uma das muitas facetas do capacitismo. Porque o que é o capacitismo? Ele é um conceito que diz, é um preconceito que diz que eu não posso certas coisas, que o meu corpo, enquanto um corpo que carrega deficiência, não pode certas coisas. A minha capacidade, ela é julgada pelo outro antes que qualquer palavra seja dita, antes que eu me posicione, antes que eu me coloque de alguma forma, né? Então, as pessoas tiram conclusões sobre mim. Eu costumo dizer que as pessoas me veem na rua e elas pensam coisas sobre mim. E se elas me escutam falar, elas pensam outras coisas sobre mim a partir das minhas deficiências, né? Isso é como se fosse um teto de vidro. Então, isso, assim, pensando no feminino, né, nas mulheres com deficiência, existem muitas coisas que são tiradas da gente antes que a gente possa dizer, né? Por exemplo, uma mulher com deficiência, então, ela não pode ter um relacionamento, ela não pode cuidar de uma casa, ela não pode morar sozinha, ela não é capaz porque ela carrega essas deficiências. Então, sempre que eu falo do capacitismo, eu gosto de trazer esses exemplos, talvez um pouco impactantes, mas é para trazer para o universo das pessoas a profundidade e o quão danoso é esse tipo de preconceito que recai sobre as nossas identidades e sobre os nossos corpos também. E pegando um pouquinho do que você falou aí agora, você disse sobre ser uma mulher com deficiência, como a sociedade acaba anulando essa mulher, né? E um dos seus vídeos você também traz isso, a partir de um livro da Bell Hooks, que é uma autora negra estadunidense, mas que ela pega o título, e Eu Não Sou a Mulher, de um discurso de uma outra negra estadunidense, que é a Sojourner Truth. E eu queria que você falasse disso também, porque quando você traz as histórias de outras mulheres com deficiência e também a sua, tanto na dissertação quanto no diário afetivo, você também mostra que as mulheres não são as mesmas todas, né? Essa homogeneidade que muitas vezes se entende, inclusive para a gente pensar o debate feminista. Sim, essa questão ela é complexa e eu costumo dizer que
depois que a gente defende a nossa dissertação, algumas coisas se assentam na nossa cabeça. Porque quando você está numa espiral de produzir, as coisas estão muito complicadas de serem alcançadas às vezes. Então, quando eu penso nisso, né, e eu não sou uma mulher, que é o título do livro, né, da Bel, eu penso que existem certas estruturas sociais que foram criadas para que a mulher seja entendida. E nós, seres humanos, nós somos seres sociais, a gente tem essa vontade, esse instinto de pertencimento, que inclusive é uma das coisas que salvaram, né, a nossa espécie da extinção. Então, isso é uma coisa da natureza humana também. Então, quando eu penso nessa questão, e eu não sou uma mulher? E eu, mulher com deficiência, eu não sou uma mulher? Por quê? As pessoas, voltando no conceito do capacitismo, né? Elas acham que eu não tenho capacidade para gerar um filho, elas acham que eu não tenho capacidade para cuidar de uma casa, elas acham que eu não tenho capacidade produtiva. Essas coisas, elas dizem, né? Elas dão o outro a ideia do que é ser uma mulher. Então, se mulheres com deficiência não podem nada disso, e aqui eu não estou querendo entrar numa discussão profunda de gênero, de papéis de gênero, eu estou falando do que o outro enxerga enquanto ser mulher. Então, se eu não posso nada disso, qual é o meu papel na sociedade? Qual é o meu lugar na mesa do social? Quem é que me coloca? Eu me coloco se eu não posso ser vista dessa forma? Então, quando eu penso nesse problema, eu penso muito nisso, assim, essas coisas que aproximam as mulheres e eu não posso fazer parte. Então, qual é a minha parte nesse todo, né? E sim, existem vários feminismos, e eu acho que tem que existir mesmo, porque muitas são as formas de ser mulher, mas até na luta feminista, às vezes, há um apagamento da mulher com deficiência, porque a mulher com deficiência, ela é vista nesse lugar de cuidado, né? Então, há alguém que precisa cuidar de mim. Eu não consigo cuidar de mim mesma. Então, a minha voz, ela é a voz do outro? Não. Ela é a minha voz. E se esses lugares de aproximação do que é ser mulher, eles também ajudam a validar a mulher, de certa forma, e com muitas aspas e com muito cuidado, eu digo que eu quero também pertencer a esse lugar. Eu quero ser mulher, eu quero me colocar como mulher, porque é muito complicado quando a vida toda você é vista, né, voltando à questão do diagnóstico, mas é pertinente a minha colocação. Você é vista como um diagnóstico, como um problema, e você não é vista como uma mulher plena. É quase como se você tivesse que voltar umas 2 casas nas discussões contemporâneas para reivindicar o seu lugar e depois avançar na discussão. É uma questão muito delicada para nós, mulheres com deficiência, que não somos vistas como mulheres potentes e capazes de lutar nossas próprias lutas, né? Sim, e aí eu fico pensando também sobre isso da imagem, né? Como que o ser visto pelo outro, que também é uma outra temática de seus vídeos no canal, eu adorei seu canal mesmo. Obrigada. Você traz isso de a câmera na sua frente, né? Não você como produtora, não você escrevendo, mas você em frente a uma câmera, você se expondo, que também tem a ver com as outras mulheres que você pesquisou, né? É uma forma também de romper preconceitos, de fazer uma releitura dessa imagem que a sociedade tem da mulher com deficiência. Sim, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu gosto de tomar muito cuidado com esse tipo de exposição e com esse tipo de fala e até como se colocar também, porque às vezes a gente pode cair naquele lugar de exemplo de superação. Uhum. É importante que a gente fale, é crucial que a gente fale, porque o silêncio ele não é um bom companheiro para nenhuma luta social e de pessoas em situação de vulnerabilidade ou potencial situação de vulnerabilidade. O silêncio não é um bom companheiro. É importante que a gente fale. Mas é importante que a gente tenha cuidado e, mesmo a gente tendo cuidado, a gente não pode se responsabilizar pelo que o outro está vendo ou pelo discurso que chega ao universo do outro, para a gente não ser um exemplo de superação. Porque é muito fácil... Seduz de novo, né?
Sim, exatamente, a gente ser reduzida àquilo que a gente estava falando, tipo, nossa, se até ela enfrenta uma câmera, por que não eu? Nossa, se até ela produz, por que eu não eu? Ao mesmo tempo que é um gesto de empoderamento, né? E o poder ele não tem como ser dado ao outro, mas ele tem como ser compartilhado de alguma forma, né? Ao mesmo tempo que existe esse gesto, esse lugar do empoderamento, de que outras mulheres com deficiência se identifiquem e tomem para si esse espaço, também é muito interessante e muito importante que a gente tome cuidado para não se tornar um exemplo de superação da vida do outro. É por isso que nas minhas falas, nos vídeos, né, eu passei por situações muito complicadas no momento da dissertação e eu fiz questão de falar porque eu, por ser uma pessoa que pesquisa deficiência, por ser uma mulher com deficiência, eu não estou em um outro lugar. Não sou melhor nem pior que ninguém. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma mulher com deficiência. Então, sim, eu acho que é um espaço muito importante. É um espaço que a gente precisa se apoderar dele e usar, porque se as tecnologias estão aí, elas facilitam e muito a vida de muitas pessoas com deficiência que precisam desse aporte, desse apoio, a gente tem que usar. Mas é importante que a gente tome cuidado com a forma como a gente usa, para que esse discurso não chegue distorcido e, ao invés de contribuir com a luta, ele atrapalhe e reforce estereótipos, né? E uma outra coisa também que me chamou a atenção foi que houve uma pergunta no decorrer da sua trajetória final do mestrado, de qual era a diferença que seu trabalho trazia, né? Qual que era essa potência de inovar que seu trabalho trazia. Independentemente de ter saído na época da sua defesa, inclusive a notícia de que você era a primeira pessoa com deficiência que estava concluindo o mestrado no programa de comunicação, de pós-graduação em comunicação na UFMG, tem muito mais nesse trabalho, não tem, Mariana? Tem. Esse trabalho, para além do que a academia diz, que é importante, lógico, eu me coloquei muito nesse trabalho. Foi uma catarse, realmente. Foi um divisor de águas na minha vida. E para você ter uma ideia, ela foi uma dissertação toda escrita em primeira pessoa, o que não é usual. Então, foi uma escrita de si, foi uma autoetnografia, foi uma vontade de achar outras pessoas também, por que não? Tanto que hoje no programa a gente já tem outras mulheres pesquisadoras com deficiência falando, não sou eu apenas, né? Não estou mais sozinha. Então, foi uma vontade de que uma jovem, né, quando eu comecei a me interessar pela academia, eu devia ter uns 15 anos. Então, foi uma vontade de que um dia alguém que pesquisasse no Google encontrasse alguma coisa que eu não encontrei quando eu comecei minhas pesquisas. Então, teve muito de mim no meu trabalho. Então, ouvir essas experiências de outras mulheres com deficiência no YouTube me fez aprender muito, porque não é por você viver uma experiência que a sua experiência é igual a de todas as outras mulheres que vivem, né? Existem muitas formas de ser mulher com deficiência no mundo e de estar mulher com deficiência no mundo. Então, um pedaço de mim, sem querer ser clichê, mas um pedaço de mim tá naquela dissertação de verdade. Uma Mariana tá naquela dissertação, que já é outra Mariana que vai começar o doutorado em breve. Então, foi muito importante para mim. Foi importante, sim, para a academia. Eles dizem, né? Eu falo eles porque, para mim, ser a primeira mulher com deficiência a produzir ali no PPG-Com não muda muita coisa na minha vida, assim, acadêmica. Eu continuo tendo que produzir pelo mesmo rigor que o programa me pede. Então, não tem muita diferença, é só uma matéria mesmo, né? Foi uma abertura de portas, mas para mim é só uma matéria. De portas para outras pessoas, mas para mim é só uma matéria. Então, teve muito de mim ali. Muito de mim. E das outras mulheres, né? Com as quais eu conversei. Eu não gosto de dizer que eu dei voz para elas, porque elas têm as suas vozes. Elas estão falando, né, no YouTube, mas com as quais eu conversei e dialoguei na dissertação. Que eu trouxe, né, para que outras pessoas conhecessem. Então, é muito mais que uma dissertação, é um pedaço de mim mesmo que está ali. E você falou que em breve você começa o doutorado.
Conta o que a gente pode esperar dessa nova pesquisa. Você continua trabalhando com mulheres com deficiência? Qual que é o foco agora? O que vem Sim, pela frente? continuo falando de mulheres com deficiência, mas agora eu tenho o objetivo de conversar olho no olho, quando a pandemia permitir, né, quando chegar nesse momento das entrevistas, com essas mulheres com deficiência. Então, chegar mais perto dessas mulheres. A princípio, o objetivo do trabalho é tentar entender como que alguns arquétipos, né, como que algumas ideias, elas pesam sobre os corpos das mulheres com deficiência. Então, eu trouxe 3, né, podem ser que no decorrer do trabalho surjam mais, mas, então, mulheres com deficiência podem ser vistas como bruxa pelas diferenças dos seus corpos, né? Inclusive, quando você volta na história da Inquisição, da bruxaria medieval, deficiências eram sinônimos de que aquela mulher era bruxa. Então, como que isso pesa? A mulher santa também, né? Porque mulheres com deficiência são vistas como santas, como pessoas que não têm desejo, e aqui eu estou falando não só desejo sexual, mas desejo no geral, que não tem essa pulsão de vida tão forte, né? E mulheres heroínas também, nossa, ela consegue fazer tudo, ela consegue dar conta, nossa, apesar da deficiência, ela faz isso, isso, isso. Então, o meu objetivo é tentar entender como que essas mulheres se veem, se é que se veem nesses estereótipos, e também como a mídia trabalha, né, como os textos escritos, né, os textos jornalísticos, outros textos também imagéticos, porque não trabalham e reforçam esses estereótipos, e como que isso reforça preconceitos, né? Isso reforça o capacitismo e coloca as mulheres com deficiência em determinadas caixinhas que não são confortáveis na sociedade. Então, o trabalho começa assim, a gente nunca sabe como um trabalho começa, mas não sabe como um trabalho termina, né? Sim. Ainda mais uma tese de doutorado, mas... O desenvolvimento tem muita coisa ainda. O objetivo, a princípio, é esse. E aí, para a gente fechar essa conversa, me conta que palavra define essa sua trajetória até aqui? Nossa, eu acho que é inspiração. Porque eu poderia falar superação, mas eu não gosto dessa palavra. Não acho que eu tenha me superado. Eu fiz o que eu quis fazer. Mas as mulheres com deficiência que eu ouvi na academia, porque agora temos mais, no grupo de pesquisa, no Afetos, a qual eu sou vinculada, né, que pesquisa vulnerabilidades da UFMG, as mulheres que eu ouvi no YouTube, as outras mulheres que eu ouvi que não estiveram presentes na dissertação em si, todas elas me inspiraram a fazer o meu trabalho, a continuar, a terminar o meu trabalho. Então, eu acho que a inspiração move a gente também, né? E essa chaminha que faz com que o nosso coração continue pulsando em direção a alguma coisa. Então, eu acho que é inspiração, de verdade. Mariana, muito obrigada. Que a inspiração te acompanhe na pesquisa de doutorado também, que venham mais e mais frutos, e que você traga mais percepções do que é esse ser mulher múltiplo e muito mais do que só de uma caixinha. Eu agradeço muito pelo seu trabalho, que também nos inspira. Obrigada pelas palavras, obrigada a quem ouviu, né, o que eu tinha para dizer. Eu sempre gosto de falar quando eu tenho espaço para falar, para que outras mulheres com deficiência possam ter espaços para falar também. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, dessa conversa de hoje. Obrigada. E você, que acompanha aqui o Tese, deixe seu comentário, indique outras pessoas, venha você mesma conversar comigo, você mesmo. Estou esperando mais histórias, muita coisa ainda para a gente conhecer. Tá bem? Até o próximo Tese. Tchauzinho.